2014. Oceano Índico. Às primeiras luzes da manhã, um sistema de satélite detecta um pulso extremamente fraco vindo de algum ponto remoto do mar. Um sinal que, isoladamente, não significava muita coisa. Mas quando os analistas compararam aquele pulso com registros anteriores, perceberam algo impossível. Ele parecia ter origem no mesmo trajeto onde, horas antes, um Boeing 777 havia desaparecido sem deixar rastro. O voo MH370 entrava naquele instante para a história como um dos enigmas mais profundos da aviação moderna. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 deixou Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas. O tempo era estável, a visibilidade normal e nenhuma falha técnica havia sido reportada. À 1h19 da manhã, o último contato de rádio foi transmitido com naturalidade. Good night, Malaysian 370. Foi uma despedida rotineira, mas que logo se tornaria a última pista confirmada antes do sumiço. Nada indicava que minutos depois, aquele avião registraria um dos desaparecimentos mais desconcertantes do século. Quase imediatamente após o último contato, algo estranho aconteceu. O transponder do Boeing foi desativado. Não houve falha súbita, queda de energia ou qualquer evento detectável pelos sistemas automáticos. O equipamento foi desligado manualmente. Em seguida, a aeronave fez uma curva inesperada, abandonou totalmente sua rota original e iniciou uma volta completa na direção da Malásia. Esse desvio abrupto acendeu o primeiro alerta nas agências de controle aéreo, que tentaram restabelecer contato sem sucesso. Enquanto os controladores tentavam entender o que estava acontecendo, o MH370 cruzou o Estreito de Malaca em silêncio total. Nenhum pedido de socorro, nenhuma comunicação irregular, apenas o deslocamento anormal registrado por radares militares que captaram a aeronave ainda em voo, mas sem cooperação eletrônica. Depois disso, o Boeing desapareceu até mesmo dos sistemas que rastreiam trajetórias convencionais. Era como se ele tivesse escapado para uma área invisível do céu. Mas o desaparecimento não foi completo. Satélites começaram a registrar uma sequência de pulsos chamados handshakes. Eles funcionam como pequenos bate-voltas automáticos, semelhantes ao toque leve de um dedo na superfície de uma piscina. Cada toque forma círculos que se espalham. Assim como essas ondas revelam um ponto de origem, os handshakes permitiram identificar que o avião continuou voando por quase 7 horas após sumir dos radares tradicionais. Com esses dados em mãos, analistas reconstruíram duas possíveis trajetórias. Uma delas seguia para o norte, região densamente monitorada por radares militares. Essa rota foi rapidamente descartada. A segunda ia para o sul, em direção ao Oceano Índico profundo, uma das áreas mais isoladas do planeta. Um deserto marítimo sem ilhas, sem infraestrutura, sem rotas comerciais. Era um destino para onde nenhum voo comercial seguiria de forma intencional. Quando o governo da Malásia anunciou que essa era a rota mais provável, o mundo aguardou pela descoberta de destroços. Esperava-se encontrar ao menos fragmentos grandes, como seções da fuselagem ou partes do motor. Mas mesmo após buscas massivas envolvendo sonar, drones submersíveis e navios especializados, nada foi encontrado. A imensidão do Índico parecia ocultar qualquer evidência. A operação de busca cobriu mais de 120 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que países inteiros. As imagens geradas pelos sensores lembravam um mapeamento de montanhas submersas, fossas profundas e relevos inesperados que dificultavam ainda mais a identificação de qualquer objeto metálico compatível com um Boeing 777. Imagine tentar localizar uma moeda em uma praia infinita, onde a areia se move constantemente com as marés. Essa é a escala de complexidade que os investigadores enfrentaram. Meses depois, as primeiras evidências surgiram, mas não onde se esperava. Fragmentos começaram a aparecer em praias do leste da África, arrastados por correntes oceânicas que percorrem trajetos imprevisíveis. As peças eram relativamente leves e isoladas, partes de asas móveis, seções da cauda e algumas placas estruturais. Os especialistas confirmaram que pertenciam ao MH370. Isso reforçou a hipótese de que o avião realmente havia terminado sua rota no Índico Profundo, mas o fato de apenas fragmentos pequenos terem sido encontrados trouxe novas dúvidas.
Onde estavam as seções principais da aeronave? O impacto teria ocorrido de modo inumano? Teria acontecido um pouso descontrolado que não fragmentou o avião como nas quedas convencionais? As autoridades consideraram 3 linhas investigativas principais. A primeira se baseava em uma falha catastrófica, capaz de incapacitar a tripulação. Porém, esse cenário não explica por que o transponder foi desativado manualmente. A segunda hipótese envolvia um evento dentro da cabine de comando que levou alguém a assumir o controle. Ainda assim, nenhuma evidência sólida foi encontrada para confirmar essa linha. E a terceira se sustentava inteiramente nos dados de satélite, sugerindo um voo automático prolongado até a falta completa de combustível, seguido por um impacto no oceano. Essa teoria permanece a mais aceita entre especialistas, por sua consistência matemática, mas ainda deixa lacunas importantes. A partir do último contato, as próximas ações do MH370 pareciam impossíveis. 1h21 da manhã. O transponder é desligado. Não falhou? Não quebrou? Não travou. Ele foi desligado por alguém. E segundos depois, o Boeing 777, uma aeronave gigantesca, faz uma curva tão precisa e tão improvável que qualquer especialista olha para aquele movimento e diz: isso não foi acidente, isso foi intencional. O avião abandona a rota internacional, vira forte para o oeste e segue em silêncio absoluto, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Enquanto isso, os controladores em Kuala Lumpur sentem que há algo muito errado. Pedem contato, chamam pelo código, tentam rádio, tentam tudo. O MH370 não responde mais e começa a voar sobre áreas onde ele não deveria estar. Cruza o Estreito de Malaca, faz outra curva longa e some do radar militar da Malásia. Mas o mundo não sabia que o MH370 ainda estava vivo. Quando o radar para, os satélites começam. Esses satélites registram handshakes, pequenos pulsos automáticos, que qualquer avião envia, sem piloto, sem resposta, sem nada. E esses pulsos mostram que o MH370 continuou voando por mais 7 horas. 7 horas. No escuro, no silêncio, com 239 pessoas a bordo. E essa é a parte que arrepia qualquer investigador. Os pulsos criam arcos no mapa, como círculos de distância, e cada arco indica onde o avião poderia estar naquele momento. Somando tudo, apenas 2 rotas eram possíveis. Uma, norte, indo em direção ao Cazaquistão, inviável, sem radar perder. 2, sul, entrando no Oceano Índico profundo, rumo ao nada. E a rota sul se encaixava perfeitamente no combustível restante. A conclusão? O MH370 terminou sua última hora de voo na região mais vazia, mais profunda e mais inacessível da Terra. E mesmo assim, nada foi encontrado. Nem fuselagem, nem turbinas, nem assentos. Nada. Começa então a maior busca já feita por um acidente aéreo. 120 mil quilômetros varridos com sonar de alta precisão, submarinos robôs, veículos teleguiados, navios especializados. Foram meses, dia e noite, rompendo tempestades, correntes, mares desconhecidos e o mais assustador: não havia nada. Não é que faltavam peças, é que faltava o avião inteiro. Foi como procurar um elefante dentro de um campo de futebol vazio. E por muito tempo a sensação foi exatamente essa. O Oceano Índico estava escondendo algo. Até que pequenas pistas começaram a aparecer. Anos depois, praias do leste da África começaram a receber fragmentos. Peças leves, pedaços soltos, partes internas, e todas confirmadas como MH370. Mas essa descoberta trouxe um novo problema. As peças eram pequenas demais, leves demais, dispersas demais. Nenhuma parte estrutural principal, nada da cabine, nada das asas, nada do corpo central. Era como se todo o avião tivesse sido partido antes de bater na água. Mas por quê? E como? Nenhuma hipótese conseguiu preencher todas as lacunas. Hipótese 1, falha catastrófica, não explica o transponder desligado, não explica as curvas feitas manualmente,
Hipótese 2. Interferência humana. Nada pôde ser comprovado e nenhuma motivação oficial. Hipótese 3. Rota calculada até o fim. Explica o caminho, mas não explica a ausência de destroços grandes. Um relatório final foi escrito, e a conclusão é desconfortável. O desaparecimento é, até hoje, impossível de explicar com total certeza. Para as famílias, o tempo não trouxe respostas. Para a investigação, o caso continua aberto. Qualquer nova tecnologia de busca entra imediatamente na lista de prioridades. E para o mundo da aviação, o MH370 continua sendo um lembrete de que, mesmo com satélites, radares, GPS e sistemas modernos, ainda existem zonas de silêncio. Lugares onde um Boeing 777 pode desaparecer e nunca mais ser encontrado. Mais de uma década depois, o voo MH370 segue viajando na sombra. Um fantasma que insiste em permanecer. Um enigma que se recusa a descansar. Se você gosta de histórias reais, investigações profundas e mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se no canal. Aqui cada caso é tratado com precisão, respeito e um estilo que coloca você dentro da investigação. Nos vemos no próximo mistério.